Há descobertas que se encaixam na história como peças previsíveis de um quebra-cabeça já conhecido. E há aquelas que simplesmente não deveriam existir. Objetos que surgem no silêncio das areias, carregando formas e inscrições que não correspondem a nenhuma época, a nenhum estilo, a nenhuma lógica. É sobre um desses artefatos que falaremos agora. Um objeto egípcio cuja própria presença ameaça desordenar a linha do tempo. Um fragmento tão antigo e tão deslocado que alguns arqueólogos evitam discuti-lo publicamente. Porque se ele for o que parece ser, então a história do Egito e possivelmente da própria civilização humana precisa ser reescrita do zero. Por gerações acreditamos entender o Egito, a ascensão das primeiras dinastias, o florescimento das cidades ao redor do Nilo, o avanço gradual da escrita hieroglífica e o longo processo que levou à construção dos templos, das tumbas e das pirâmides que ainda hoje dominam o deserto. Essa é a narrativa sólida, construída por milhares de estudos, escavações e debates acadêmicos. Contudo, o artefato em questão, uma peça pequena porém desconcertante, não se encaixa em nenhum desses estágios. Ele existe fora de contexto, fora do estilo, fora de e é nesse descompasso que nasce o mistério. A história oficial nos diz que a civilização egípcia floresceu por volta de 3100 AC, quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados pelo lendário rei Narmer. A partir daí, desenvolveu-se um lento e constante processo de amadurecimento cultural, administrativo e religioso. Os hieróglifos passaram por fases identificáveis. Os estilos artísticos evoluíram de forma gradual. Os materiais usados pelos artesãos correspondem em cada período às tecnologias disponíveis. E, quando ocorrem variações, elas são documentadas, registradas e contextualizadas em relação a mudanças políticas ou influências externas. A academia costuma afirmar que, apesar das lacunas, a cronologia egípcia é uma das mais bem estabelecidas do mundo antigo. Mas o artefato que emergiu recentemente de uma coleção privada colocada sob revisão contradiz essa segurança. Ele foi encontrado sem alarde, entre dezenas de itens adquiridos décadas atrás por um colecionador que jamais imaginou possuir algo extraordinário. Quando o objeto foi finalmente analisado com técnicas modernas, surgiram 3 características perturbadoras. A primeira: seu estilo iconográfico não corresponde a nenhum período conhecido da arte egípcia, nem ao pré-dinástico, nem ao antigo, médio ou novo império. A segunda: o material e a técnica empregados contradizem o nível tecnológico disponível na época sugerida pelo restante do conjunto. E a terceira, a mais inquietante de todas: as inscrições presentes nele não correspondem a nenhum sistema de escrita identificado no Egito. Embora apresentem padrões geométricos e simbólicos que parecem anteceder os próprios hieróglifos, alguns especialistas afirmam que isso poderia indicar uma falsificação. Porém, análises laboratoriais mostram desgaste natural, microerosões e resíduos minerais, compatíveis com um longuíssimo período de enterramento. Nada aponta para manipulação recente. Outros sugerem que ele poderia ter sido trazido de outra região, talvez do Levante ou da Mesopotâmia, e reaproveitado pelos artesãos egípcios. Mas esse argumento também falha. Não há paralelos estilísticos, funcionais ou simbólicos que liguem o objeto a qualquer cultura conhecida. Ele é um órfão arqueológico. A parte mais intrigante, entretanto, está na inscrição. Um conjunto de símbolos repetitivos geometricamente organizados. Alguns lembrando formas astronômicas, outros evocando padrões matemáticos. Um grupo restrito de pesquisadores defende que esses sinais podem representar um sistema proto-escrito anterior aos hieróglifos, talvez parte de uma tradição desconhecida, preservada apenas em fragmentos desperdiçados pelo tempo. Para eles, o artefato não revela apenas uma técnica antiga, mas aponta para uma fonte anterior que influenciou, direta ou indiretamente, o Egito nascente. Se isso for verdade, então estamos diante de uma anomalia temporal significativa, um vestígio de conhecimento que antecede o que chamamos de início da história documentada, algo que sugere que populações pré-dinásticas podem ter herdado saberes muito mais antigos, vindos de grupos que desapareceram antes que as primeiras cidades egípcias fossem erguidas. Essa ideia acompanha teorias marginalizadas há décadas, especulações de que uma cultura avançada, menos talvez costeira, talvez destruída por eventos climáticos violentos, transmitiu parte de seu legado a povos posteriores. O que torna o caso ainda mais desafiador é um detalhe, cuja interpretação permanece aberta. Os símbolos parecem registrar sequências que lembram medições astronômicas, não constelações, mas padrões de deslocamento solar, e talvez até lunar, organizados de forma que não coincide com os métodos egípcios clássicos. Alguns especialistas em matemática antiga afirmam que a precisão implícita nessas sequências é maior do que seria esperado para um objeto pré-histórico. Não se trata de algo impossível, mas de algo improvável. Uma peça que empurra os limites do que acreditamos que comunidades antigas eram capazes de fazer
antes do surgimento das primeiras cidades. Há ainda o debate sobre o propósito do artefato. Alguns acreditam que ele poderia ser um objeto ritual, talvez ligado a cultos primordiais do Nilo representando os ciclos cosmológicos perdidos. Outros sugerem que seria um instrumento de medição rudimentar, usado para acompanhar fenômenos celestes ou climáticos. Há até quem propõe de forma mais ousada que ele poderia ser parte de um conjunto maior, talvez um fragmento de uma tabela ou mapa conceitual, pertencente a uma tradição intelectual desaparecida. Seja qual for a interpretação, nenhuma delas se encaixa confortavelmente na narrativa conhecida. Críticos da teoria alternativa insistem que toda anomalia pode ser explicada dentro da cronologia oficial. Para eles, as inscrições poderiam ser apenas marcas decorativas mal interpretadas. A técnica utilizada no objeto poderia ser o resultado de experimentações regionais. O estilo incomum pode refletir influências externas que ainda não foram catalogadas. E a própria datação, embora convincente, poderia ter margens de erro maiores do que se imagina. Segundo essa visão mais conservadora, o artefato é interessante, mas não revolucionário. Ainda assim, a tensão persiste porque algo não se encaixa. Cada tentativa de explica-lo deixa uma ponta solta. O estilo não combina com nada. A escrita não se conecta a nenhum sistema. A função não é clara. E o contexto em que foi recuperado, embora incompleto, sugere origem em uma região próxima ao delta do Nilo, onde, segundo algumas teorias, comunidades misteriosas teriam habitado antes do advento das primeiras dinastias. Talvez o mais perturbador seja o silêncio que envolve a peça. Muitos pesquisadores se recusam a discuti-la publicamente. Alguns admitem, em conversas privadas, que ela levanta questões incômodas demais para serem abordadas sem evidências adicionais. Outros temem que o entusiasmo por teorias especulativas prejudique trabalhos sérios de arqueologia. E no meio dessa resistência cresce a ideia de que estamos diante de algo que desafia não por sua complexidade, mas por sua simplicidade. Um objeto pequeno, quase insignificante, que sugere uma história maior do que a narrativa que aceitamos. No fim, talvez o artefato não reescreva o Egito. Talvez ele seja apenas um eco distante, um vestígio de uma tradição que se dissolveu antes que pudesse se transformar em civilização. Mas também é possível que ele seja a ponta de um fio invisível, puxando-nos para um passado que nunca investigamos, porque acreditamos não existir. Um passado onde outros povos, outras mentes e outras memórias moldaram o que o mundo viria a conhecer como a grandeza egípcia. E agora, depois de percorrer esse enigma que pulsa entre fatos e possibilidades, cabe a você refletir. Estamos diante de uma peça isolada fruto de interpretações exageradas ou de um fragmento esquecido de algo muito mais antigo, algo que o tempo tentou esconder? Qual versão faz mais sentido para você?